Boa tarde a todos. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de fevereiro de 2024, segunda-feira, às 17h30, e nesse horário nós estudamos essa obra, Devassando do Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. E hoje, no dia 5, nós estamos reiniciando as nossas atividades de 2024, né? Com muita alegria, já estávamos saudosos. E hoje, né, nós vamos continuar estudando o capítulo da Ivone Pereira, Devassando do Invisível, que trata das sutilezas da mediunidade. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos, com uma grande família que somos, para estudarmos essa doutrina abençoada, essa doutrina que tanto tem nos ajudado ao longo da nossa caminhada. Graças a Deus, nós temos essa oportunidade, não é? E também pedimos sempre a Deus que auxilie aqueles mais necessitados, aqueles nossos irmãos que desencarnaram, aqueles nossos irmãos que se encontram com graves problemas de saúde, que todos, Senhor, possam ser envolvidos pela sua misericórdia, para que assim possam se tornar espíritos mais fortalecidos e poderem seguir a sua caminhada. Obrigado, Senhor, obrigada, Francisco de Assis, pela oportunidade que nos concedem de nos permitir chegar até aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá, gente. Começando aqui, eu vou começar um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes do parágrafo. O nosso parágrafo, que na época, eu acredito, todos tenham marcado, começa assim, parece que tais estudos. Mas a gente vai começar um pouquinho antes. Quando a Ivone ela estava falando sobre alguns animais Sim. num processo lá de desdobramento, ela chegou a visitar, teve contato com alguns animais, um negócio assim. E ela dizia assim, ora, aqueles animais, por nós sentidos e compreendidos no estado de semidespreendimento espiritual, se afiguraram ao nosso entendimento e à nossa razão quase como seres humanos, sentindo nós, por eles, viva ternura e até profunda compaixão. Porque ela se aproxima de alguns animais e sentiu, né, alguma coisa da agonia do que eles sentiam, das coisas que eles sentiam, né? Um deles, o boi, chegou mesmo a ver o nosso fantasma. Ela disse que o boi viu. A gente sabe que tem alguns animais, o cachorro é um, né? O cachorro tem uma visão, assim é o cavalo, assim como audição extraordinária, né? O cachorro tem uma audição extraordinária. E ela disse que o boi chegou a ver, perceber, né? E ela diz assim, pois se assustou quando nos chegamos a ele. Ela estava no desprendimento e o boi se assustou quando chegou perto dele. E lhe acariciamos a enorme cabeça. Nossos mestres hindus, que têm predileção pelos estudos da natureza e pelas pesquisas sobre a evolução da alma, levam-nos, às vezes, a visitar matadouros de gados. Naquela época, né, havia muito matadouro, na época da Ivone. Hoje também tem, mas é totalmente diferente, né? O ambiente lá do matadouro, lá pelos anos 30, anos 20, né? É diferente hoje, né? Tudo é matadouro, mas a ambiência era diferente, né? E o sofrimento que aí contemplamos, ela lá no matadouro, envolvendo os pobres animais, as impressões dolorosas de surpresa, de terror e de angústia que eles sofrem, e que se infiltram pelos meandros da nossa própria alma. Então, ela, estando no matadouro, vendo o gado sendo abatido, ela percebe que os animais sentem o terror, pressentem de alguma coisa naquele momento, né? E ela diz que aquela agonia do animal passou para ela. Não seriam maiores nem mais penosas, talvez se tratasse de simples seres humanos. Quanto a outros animais, aos vegetais e à matéria inanimada, nada adiantaremos.
uma vez que não temos lembrança de tê-los visitado. Aí, olha só que ela diz interessante aqui. Mas a impressão que guardamos das 4 espécies, as 4 espécies quais foram? Foi o boi, né? Depois deixa eu ver aqui se tem os outros animais. Acho que foi o gato também, né? O boi, O o gato. gato. Ah, o boi, o gato, o cavalo, o cão e o gato. Foi o boi, o cavalo, o cão e o gato. Os 4 animais que ela teve. O boi, o cavalo, o cão e o gato. Ela bota aqui, né? Mas a impressão que guardamos das 4 espécies citadas foi profunda e enternecedora, como de semelhantes ossos, eu marquei. Desses exames, olha só que interessante, o menos agradável, quer dizer, o contato com o animal menos agradável às nossas recordações foi o do gato, cujas vibrações traduziam ao nosso entendimento psíquico sentimentos bem mais inferiores do que os outros. Então, ela diz que o boi, o cavalo e o cão aparentam ter sentimentos mais evoluídos do que o do gato. Entendeu? Então, ela sentiu que o gato ele tem, ela diz, ao meu entendimento psíquico, sentimentos mais inferiores que o boi, o cão e o cavalo. Né? Realmente, quando você vê o cavalo, né, você vê o boi, o gato e o cão, eles parecem ser mais sensíveis do que o gato. Né? Então, ela diz que o gato... Parece ser mais egoísta, sei lá o quê. O próprio animal, né? Aquela coisa... Quer dizer, deve ser o tipo da superioridade já alcançado por aquele princípio inteligente. E desses todos, o cão, né? O cão é o mais, né? Eu acredito que seja o mais... É o mais, assim, próximo, né? E ela diz que o gato não. Aí ela disse, tá, aí agora nós vamos para o parágrafo onde nós vamos começar realmente. Parece que tais estudos transcendentes e de pouca aceitação sobre a Terra, a par da cosmologia e outros empolgantes profundos, como astronomia, arqueologia, etc., fazem parte da iniciação superior a qual somos chamados, e que tanto serão permitidos ao espírito desencarnado como ao encarnado durante o sono, dependendo apenas da sua aplicação, o estudo e da vontade de progredir. Daí advindo, então, as descobertas de vez que quando surpreendeu o nosso grupo. Quando ela falou aqui, né, estudos, esses estudos, como ela falou aqui, do desprendimento, a proximidade com os animais, esse tipo de coisa, né? E, além desses estudos, que ela chama de estudos transcendentes, porque você está estudando como aquele princípio inteligente inferior, né, ao espírito, é claro, dos animais, das plantas, como isso é importante. Ela está mostrando aqui a importância desse estudo, mas que para nós aqui encarnados, nós não sabemos dar valor a isso. Nós achamos que é um estudo que não tem importância nenhuma, né? Aí ela diz assim, e são estudos de pouca aceitação sobre a Terra. Os encarnados não se preocupam mais com esse tipo de estudo. Aí ela fala, a par da cosmologia e outros empolgantes profundos com astronomia e arqueologia. Nós estávamos outro dia vendo a televisão, na televisão, ou foi no Facebook, sei lá, uma mensagem que eu vi, e dizia das matérias, dos estudos, das profissões que estão caindo em desuso, lembra? E a arqueologia, a história, são matérias, a geografia não, mas eu me lembro que ele falou da história, falou da arqueologia e falou da filosofia, colocando como estudos que tendem a desaparecer, porque nós, encarnados, não estamos dando a esses estudos mais a atenção, entendeu? E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, e aí ele fala, né, que os estudos estão mais desenvolvidos,
principalmente estudos voltados para questões da tecnologia, né, da internet, essa coisa toda. Mas eu fiquei pensando assim: imagina uma sociedade que considera a filosofia e a arqueologia como um estudo que tende a desaparecer. Gente, é uma coisa assustadora, né? Você considerar a arqueologia, a história e a filosofia temas, estudos que tendem a desaparecer por não serem mais interessantes para as pessoas. Né? E aí ela fala, né, que no plano espiritual, como isso é valorizado. Então, a gente tem realmente uma sociedade que vai considerar daqui a alguns anos a filosofia uma coisa inócua, a história, a arqueologia inócua, é uma coisa assustadora, né? Isso eu vi ela falando, né, sobre as matérias que tendem a desaparecer. Qual que tu quer? Tem esse Geração Invisível ali. Não tem mais não. Você não trouxe o seu, né? Eu achei que estava aqui. Não sei. Se tiver seu, é lá. É lá que fica o seu. Aí ele diz aqui, né? Ela diz aqui, fazem parte, né? Parece que tais estudos transcendentes e de pouca aceitação sobre a Terra, a par da cosmologia, não, lá no canto, por favor, a par da cosmologia e outros empolgantes, profundos como a astronomia, arqueologia, etc., fazem parte da iniciação superior à qual somos chamados e que tanto serão permitidos ao espírito desencarnado como ao encarnado durante o sono, dependendo apenas da sua aplicação ao estudo da vontade, de progredir. Daí advindo, então, as descobertas que, de vez em quando, surpreendem o nosso grupo. Então, ela vai dizer que, no plano espiritual, esses temas continuam sendo estudados e fazem parte da iniciação superior. Então, aqui, né, eu me lembrando do que eu li, a filosofia vai continuar sendo estudada no plano superior. A história, a arqueologia continuam sendo estudadas. Enquanto aqui na Terra a gente acha que esses temas como sociologia, filosofia são coisas que tendem a desaparecer, no plano espiritual esses temas continuam sendo estudados e considerados muito importantes para a iniciação superior, né? E como ele diz aqui, depende apenas da sua aplicação, o estudo e da vontade que o espírito tem de progredir. Daí advindo, então, as descobertas que, de vez em quando, surpreendem o nosso grupo. De vez em quando, olha o negócio aí, né? Descobriu-se isso, descobriu-se aquilo, né? Cuidaremos a seguir, diz a Ivone, da psicometria de ambiente, a qual a revelia do sensitivo lhe permite rever em um ambiente qualquer as ocorrências ali verificadas, muito antes, às vezes mesmo há séculos. Visitamos certa vez uma amiga de nossa família, cuja residência muito antiga, de aparência senhorial, datava do Segundo Império. Tratava-se de uma chácara já arruinada, localizada em estado e adiantado subúrbio do Rio de Janeiro. Nossa visita, que se estendeu por 6 dias consecutivos, necessariamente nos obrigou a pernoitar na dita residência outras tantas noites. Não nos foi possível, porém, conciliar o sono na primeira noite, ali passada, enquanto que nas subsequentes, apenas pela madrugada, repousamos ligeiramente, o que nos debilitou, alterando a saúde. É que o que ali acontecera durante a escravatura, pelos meados do Segundo Império, nos foi revelado pela própria ambiência onde os fatos ocorreram, fotografando-se as imagens, provavelmente nas ondas etéricas de que se trata o senhor mais. Lembra que nós já estudamos sobre isso? Tudo que acontece fica registrado no éter? Olha só uma coisa, olha que coisa interessante, né? Uma pessoa
chegando a essa chácara. Essas chácaras que a pessoa mora ali, mas já não cuida mais, né? O prédio está todo caído, aquela coisa toda. Você chega ali, você é um estudioso, um professor de história, um arqueólogo. Você chega ali, aí alguém chega e diz assim: ah, isso aqui foi a fazenda de escravos, né? Eu me lembro aqui, lá o condomínio que eu morava, lá no Cafundá, né? Foi uma chácara do Barão da Taquara. E quase em frente, né, ao nosso condomínio, do outro lado, ali perto da rua até que minha mãe mora, tem a Macembu, é Rio dos Caldos, ainda tem aquela fazenda, né? Vocês conhecem, a fazenda do Barão da Taquara. Tem até ainda senzala, essas coisas. Você chega lá, você vê aquela senzala, você vê a casa, o casarão, aquela coisa toda, né? Como a gente vê aqui, vai lá no Museu Imperial, tá a casa que morou Dom Pedro II. Você vê os relatos. Ah, aqui morou Dom Pedro, ali era a senzala, né? Praça da Liberdade, ali tinha na Praça da Liberdade aquele negócio que o escravo, um pelourinho. São pessoas narrando as coisas que aconteceram ali. Através do plano espiritual, como ela fala, do que fica gravado até, você tem condições de resgatar o fato ao vivo e a cores. Você vê o fato acontecendo, as reuniões, né, dos abolicionistas. Porque tem aqui uma casa na Rua Ipiranga, era uma casa de um barão, não sei das quantas, ele era abolicionista, e é chamada Casa Sete Erros, casa da Rua Ipiranga. Nessa casa se reunia, eu conversei com o bisneto dele, né? Se reunia a Princesa Isabel, Santos Dumont, aquele Gama, engenheiro, como é o nome dele? Luiz Gama e outros, à noite, para planejar a libertação de escravos. Santos Dumont também era abolicionista, né? Então, eles se reuniam ali, né? Se reuniam ali, conversavam e tudo mais. Aí a gente vê, de repente você tem oportunidade. Imagina você ter a oportunidade de ver um chá das 5 na casa de Allan Kardec. Quem eram os amigos de Kardec? Gabriel Delane, né? Vitor Hugo e outros mais, Camille Flammarion, o pessoal se reunindo lá na casa de Kardec. Olha que coisa extraordinária. Fatos históricos, onde você pode ver ao vivo a coisa, aquilo que aconteceu. Então, ela está contando aqui o que ela viu naquela fazenda. Ela diz aqui, ó, onde os fatos ocorreram, fotografando-se as imagens, provavelmente nas ondas etéricas de que trata o senhor Maias, que é tudo fica gravado no fluido, vamos dizer assim. Não é o fluido. Tudo que a gente faz, tudo está gravado. Nada se perde. Então, ela vai contar aqui. A chácara foi uma fazenda de escravos. Assistimos ali, porque ela tinha essa mediunidade, clarividência, assistimos ali, então, as cenas típicas da escravatura. Desapareceram as ruas atuais, que estruturam o bairro, a paisagem que compõe o panorama do momento. Então, tudo da atualidade desapareceu. As nossas percepções espirituais, olha o que ela diz aqui, estávamos em vigília, ela estava acordada. O que víamos não era como em sonho, nem durante os transportes, mas em nosso estado natural. Ela estava acordadinha, tá? E aí ela diz aqui, embora estivéssemos já recolhidos, ela já tinha ido para o quarto dela. Ela estava lá deitada na cama dela, mas ela estava no estado de vigília. Então, tudo desaparece, o prédio, a parede, o prédio não, mas as ruas, todas as construções modernas, né? Aí ela diz aqui, se delinear a fazenda antiga, as senzalas, os milharais, o canavial, a movimentação cotidiana acompanhada do cântico dolente e magoado dos escravos, que iam
e vinham em suas lides obrigatórias, sobraçando pesados cestos ou carregando à cabeça sacos ou feixes de lenhas e ferramentas, ou batendo enxadas, etc. Uma vez, se eu não me engano, foi Marisa Leal, ela me contou, acho que foi ela sim, e tem umas fazendas aqui no estado do Rio, onde as pessoas fazem turismo, vão visitar. Antigas fazendas de café, né? Aqui no estado do Rio, então aqueles grupos turistas, tudo mais. Não me lembro se foi ela, mas eu acho que foi ela sim. Então, ela disse que uma vez foi numa fazenda dessa. E ela disse que, quando foi à tarde, ela estava na varanda da fazenda, olhando assim o sol se pondo, né? E, de repente, ela viu um grupo de escravos, né? Essa fazenda era uma fazenda, chegando. Eles vinham chegando, sabe? Do trabalho, né? Vinham chegando. E ela disse que deu uma tristeza nela tão grande, tão grande, tão grande, que ela não conseguiu ficar. No outro dia ela foi embora. Ela disse que era um grupo muito grande de escravos chegando, né? Do trabalho com enxada nas costas, sabe? Mal vestidos, né? Crianças, homens e mulheres. Assim, eles chegando, né? Então, são coisas, né, que as pessoas veem, né? Embora aí ela dizendo aqui, sobraçando pesados cestos, né? Ou carregando a cabeça sacos ou feixes de lenha e ferramentas, ou batendo com enxada no chão. Toda a excitação de um dia de trabalho, numa pequena propriedade rural, objetivou-se aos nossos olhos espirituais atônitos, que não chegavam a compreender o que se passava. No pequeno pátio lateral, para onde deitavam janelas e portas do aposento, onde as janelas davam para esse pátio natural, na lateral, que ocupavam, separado do terreiro fronteiro por um muro, típica obra de cantaria que denunciava o labor do braço escravo, vimos uma escrava, trajada de saia preta e camisa de algodão cru, lenço branco à cabeça, mexendo com enorme colher de pau em um grande tacho de cobre, cujo conteúdo refervia sobre um fogão de pedras e tijolos no próprio chão, parecendo tratar-se do sabão de cinza, fabricado em casa, o que era comum pela época, eles faziam sabão, né? E até há bem pouco tempo, em certas cidades do estado de Minas Gerais. Outra escrava do mesmo local, em plano aéreo, um pouco mais elevado, surrava com uma palmatória um moleque, quer dizer, um menino negro, né? Provavelmente seu filho, regulando de 8 a 10 anos, o qual, de bruços sobre seus joelhos, esperneava, gritando sem parar. E vimos um velho escravo atado ao pelourinho pelos pulsos, para o suplício do chicote, o qual chorava e gemia angustiadamente, invocando o socorro divino. E ele dizia: meu Deus do céu, meu anjo da guarda, tenham dó de mim, enquanto se repetiam os estalidos do chicote acionado pelo capataz. Aí ela bota uma notinha aqui embaixo, né? Nota da médium. Não fora a assistência, quer dizer, a ajuda de nossos guias espirituais e ainda a operação psíquica para a imunização do médium, porque ela passou por uma operação psíquica, a Ivone, né? Para se fortalecer, para se tornar imune a certas emoções. Aqui nos referimos, e estas cenas suportadas por nossa faculdade durante 6 noites consecutivas, provavelmente teriam alterado nosso sistema de vibrações mentais, ocasionando um gênero de obsessão. Nada nos sucedeu, porém, a não ser o aprendizado que fizemos com a providencial visita à nossa amiga. Porque é o seguinte, imagina você, de repente, vou me transportar para outro lugar. Vou imaginar um campo de concentração. Você, num desdobramento, ir a um campo de concentração e ficar lá, né, durante algumas horas, desdobrada, visitando aqueles momentos mais trágicos. Isso pode desestabilizar emocionalmente a criatura, não é? Você, de repente, dentro de Deus que me perdoe, é só de falar, eu tenho um verdadeiro horror no hospital, num campo de concentração, aonde aqueles nossos irmãos
totalmente desequilibrados, faziam suas experiências científicas. Já imaginou? Você assistir aquilo? Gente, pode te desestruturar emocionalmente. Pode desestruturar emocionalmente. E aqui eu vou voltar só um pouquinho, vocês não precisam voltar, não, que vai ser difícil para vocês acharem. Mas eu só vou voltar um pouquinho, porque ela fala aqui, em algumas páginas anteriores, que nós já lemos, sobre a operação psíquica que ela sofreu. No meu livro, que tem essa capa, é página 167. E na página 167, vocês não precisam voltar, porque as páginas são diferentes, tá? Ela vai dizer assim, lá no meio dela, ela diz, por isso mesmo, quem tem um livro igual, é na 6ª ou 7ª linha. Por isso mesmo, no que particularmente nos diz respeito, houve mistério, quer dizer, houve necessidade de os nossos guias nos prepararem com operações perispirituais melindrosas, a fim de resistirmos aos embates mediúnicos, visto que nossas tarefas obrigatórias implicariam o convívio espiritual com os níveis inferiores do mundo invisível, onde proliferam elementos perniciosos, capazes de infiltrar a obsessão por 1000 formas diferentes e até involuntariamente, sem quaisquer desejos de nos prejudicar. Então, ela disse que eles fizeram, os guias espirituais fizeram nela operações perispirituais delicadas, melindrosas. Por quê? Pelo tipo de mediunidade da Ivone e pelos espíritos com quem ela ia se relacionar, espíritos, às vezes, muito inferiores, como ela já citou aqui, de grande truculência vibratória. E como ela era uma médium, apesar de ser uma médium muito capacitada, mas ela era uma médium também que tem graves deficiências morais. Não nos esqueçamos disso, né? De reencarnações passadas, ex-suicida, matou o marido, traiu e aprontou. Ela poderia, se não estivesse muito bem preparada, ser envolvida por graves processos obsessivos. Porque ela, ao longo da vida dela, inclusive, nós vamos ter o nosso primeiro seminário espírita sobre Ivone do Amaral Pereira, no dia 9 de março, todos já estão convidados. Nesse dia 9 de março, vai estar fazendo 40 anos que ela desencarnou. Porque ela desencarnou no dia 9 de março de 1984. E nós vamos fazer o seminário do dia 9 de março de 2024. 40 anos da desencarnação dela. E ela, ao longo de toda a vida dela, ela, no plano espiritual, ela teve contato com espíritos de grande inferioridade moral. Lembra daquela freira que deu a corrida dela? Espíritos que não é um que enfrentava um espírito desse. Espíritos de inquisitores cruéis, muito cruéis, e outras coisinhas mais. Então, como ela tinha um problema grave, né, das dificuldades de vidas passadas, para que ela não pudesse correr o risco de sucumbir por uma grave obsessão, eles fizeram nela, eles chamam aqui de melindrosas cirurgias perispirituais, para que ela pudesse resistir a esses embates, né? E aí ele diz aqui, tal operação perispiritual inteiramente psíquica, olha aí, inteiramente psíquica. Quem quiser estudar sobre isso, pega aquele livro, O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, na sua segunda parte. Né, Carmen? Segunda parte. Perispírito e Suas Modelações. Luiz Gonzaga Pinheiro, na sua segunda parte. Ele fala sobre isso. Então, ela diz aqui, a operação perispiritual inteiramente psíquica era usada outrora entre iniciados hindus e egípcios, antes de se confiarem
prática dos mistérios, ou seja, o intercâmbio com os chamados mortos, e foi levado a efeito, tendo em vista que pertencemos desde séculos àquelas falanges orientais. Então, ela pertence àquelas falanges orientais, que já faziam isso, os hindus e os egípcios. Lembra que tem um livro chamado Livro dos Mortos, dos egípcios? Livro dos Mortos. Então, aqueles sacerdotes egípcios, há 3, 4 mil anos atrás, lidavam já com os mortos. E eles já trabalhavam esse tipo de coisa. E agora ela, quer dizer, quando eu digo agora, ela encarnada no século XX, ela sofreu por essas cirurgias para poder lidar com esses espíritos. Agora vai voltar lá onde eu estava, tá? Voltando aonde eu estava. Aí, foi o que ele colocou aqui. Por que isso? Né? Para que essa cena da fazenda lá, de ver os escravos apanhando aquele sofrimento todo, é o que diz aqui. Estas cenas suportadas, eu estou lendo a notinha da médium, por nossa faculdade, ela ficou lá no sítio 6 dias. Durante 6 dias, ela viu o dia a dia de uma fazenda de escravos. Gente, imagina o que não acontecia. Eu só vou contar uma cena, eu já até falei para vocês, contada pela minha bisavó. Minha bisavó, né, nasceu em Alagoas, e os avós e bisavós dela foram donos de fazendas de escravos. Ela conheceu, minha bisavó morreu com 102 anos. Ela diz que a bisavó e a bisavó dela, que ela nasceu, minha bisavó nasceu em 1888. Então, a mãe dela, a avó dela, viveram numa fazenda com escravos. E ela diz que a avó dela contava para ela que na fazenda, o bisavô dela era muito bonzinho. Todo domingo, os escravos de roupinha branca para assistir missa. Mas, de vez em quando, chegar algum escravo. Precisava. E ela contando assim, né? Aí você vê a mentalidade, ela foi educada nesse meio. Então, mandava o escravo encostar na parede, pegava a orelha do escravo, encostava na parede, botava um prego, pregava a orelha do escravo da parede, depois chamava o escravo. Vem! Entendeu? E ele tinha que vir. Porque se não viesse, ia para o Pelourinho tomar chicotada. Então era assim. Mas eles eram bonzinhos, porque todo mundo ia todo mundo para a igreja, vestidinho de branco. Botava roupinha branca, ela contava, botava roupinha branca nos escravos, e eles iam todos para assistir missa domingo. Mas era assim, encostava lá, ó, preguinho lá e vem. Percebeu? Minha bisavó contava isso. Né? Imagina você, eu lá, se eu me materializasse lá, pegar uma matéria e vem cair, o cara que fizesse isso. Né? Mas a mentalidade dela contando, né? Que meu bisavô, esse senhor que era muito simpático, só tomava remédio assim, pegava a garrafa, os remédios naquela época eram de garrafa, aqueles vidro marrom, né? Lembra? Vidro marrom com tampa. O médico botava lá, toma a colher, que colher? Abria aí, tomava assim, porque homem não tomava remédio colherada, então abria o vidro e tomava assim, morreu lá, cheio de problema, né? Então, essa era a mentalidade daquela época. Agora, imagina nós de repente, temos que conviver num ambiente desse, vendo essas coisas, abala o sistema nervoso, né? Abala. Imagina hoje, você hoje, que aí não fazer de escravo, mas num campo de concentração, num lugar desse nível, você ter que ficar ali, né, assistindo aquelas coisas horríveis, a pessoa se desestrutura. Daí, olha, voltando a falar do médium, como o médium tem que tomar cuidado. Imagina se você é um médium que tem uma mediunidade ostensiva,
que Deus lhe concedeu, né, através de um organismo físico muito bem preparado. Como a gente já aprendeu que o organismo para o médio ostensivo ele é muito bem preparado, né? Inclusive, numa aula, foi uma aula que nós falamos, não, vai ser ainda, né? Vai ser ainda. Falando que é mediunidade orgânica. Por que ela é orgânica? Mas é que eu estou misturando. É a aula que já está preparada aí para quinta-feira. E aí, o médium, ele tem esse preparo orgânico, ele tem a mediunidade ostensiva, mas que ele não estuda. Ele não estuda. Aí, no plano espiritual, ele pode encontrar alguém que seja inimigo dele, seja o obsessor, mas que vira a ovelha. Meu querido amigo, eu te amo de paixão, odeia. Aí leva esse médium durante o desdobramento espiritual para um ambiente desse e o coloca lá para ver esse tipo de coisa. O médium, dependendo da sua sensibilidade, pode se desestruturar totalmente. Quando voltar do desdobramento, está num processo obsessivo gravíssimo, porque foi levado para uma região dessa sem estar devidamente preparado. Percebeu? Lembra que a Ivone foi desobedecendo aos guias visitar aquela mulher que estava internada no hospital, no desdobramento? Eles disseram para ela, não vá. Ela desobedeceu, cheia de pena da mulher, que estava encarnada, internada no hospital, cheia de problema. Ela foi. Chegou lá, se deu de cara com uma freira, toda vestida de preto, e tomou um passa-fora, que a freira veio correndo atrás dela até em casa. E a freira só não concluiu a agressão porque os guias dela chegaram e impediram. E depois, é claro, ela tomou o tremendo puxão de orelha. Mas eles vieram e impediram e disseram para a freira. Agora não, porque havia ascendência moral. E a freira, contrariada, teve que ir embora. E ela contou, eu desobedeci. Eu desobedeci. Né? Então, ela fala que se você for um desses médios, sem estudo, que não conhece nada, você pode cair em uma grave obsessão. Porque para você trabalhar no meio dele, é igual a gente, né? Um colega do Sheik disse assim, vou fazer lá uma visita doutrinária num presídio, no Bambu 3. Não vai. Você vai cheio de amor para dar e volta desequilibrado. Eu já passei por isso, já falei para vocês. Lá naquele hospital lá, que eu esqueci até o nome, lá perto do Cafundá. Quase que eu fiquei no chão lá. Me sugaram todo. Eu sei que eu tenho muita energia. Quando eu entrei, os caras, opa, para hoje, prato cheio. Fizeram aqui, ó. Foi assim, automático. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem muita energia. Até quando eu falo, vocês percebem. Quando eu cheguei lá, que maravilha, né? Cheio de amor para dar. Eu tinha que me agarrar nos outros lá. Então, tem certas coisas que a gente não pode fazer. Uma visita presídio. Eu não vou de jeito nenhum depois. Eu vou visitar presídio. Você quer ver outro lugar que eu nunca coloquei os pés? Apesar de eu saber o trabalho maravilhoso que acontece lá, aquela clínica de crianças com. Como é que é o nome? Ali em Jacarepaguá. Isso, sim, eu sei. Casa. Maria de Lourdes, né? Maria de Lourdes. Eu sei qual é. É uma coisa aquilo lá, é uma coisa. Eu nunca fui. Sabe, eu sempre tive uma coisa dentro de mim. Não vai. Eu já fui lá. Não vai. Agora, Deus pede uma senhora, nunca tive problema. Por quê? Afinidade. Quando o pai tira, nossa, então isso aí é de olho fechado. Ô, Rose, Afinidade. Fala. então, eu já fui lá também, eu ia muito também em Vicente Moretti. Sim. Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui em Vicente Moretti, eu cheguei a passar mal lá.
Eu fui uma... Então, para eu manter lá, eu tinha que ficar em prece o tempo todo. Vicente Moraes, eu fui uma vez só. Entendeu? Então, tem lugares que nós não devemos ir. Não é porque é um lugar ruim, é porque nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. Um lugar com crianças deficientes, o corpo é deficiente, o espírito não. Né? Um presídio, imagina a ambiência num presídio, ambiência espiritual no presídio. Gente, não é fácil. Os espíritos que lá se encontram, aí você vai sem ter nenhum preparo, isso é irresponsabilidade. Da mesma coisa, de um nível menor, alguém chega assim, minha filha, em casa tem uma perturbação. Eu contei já a história da minha sogra. Aí tu chega lá na casa dos outros, que tu sabe que está tendo uma perturbação, eu vou fazer umas preces aqui. Minha sogra foi fazer na casa da filha. Era católica, pegou a guabeta na igreja e foi. Chegou lá na casa da minha cunhada, começou a rezar, jogando a benta. As janelas começaram a bater, as portas começaram a bater. Ela só correndo, foi falar com o padre Sebastião, lá do Loreto. O Sebastião falou: Raimunda, tu é maluca, tu não está preparada para isso. Você não está preparada para isso. Aí ele falou: eu sou padre, eu estou preparado para isso. Aí ele foi lá, fez, eu estou preparado. Realmente, o padre, né, tem todo aquela preparo. Eu vou lá fazer isso, Raimunda. Inclusive, quando a gente vai fazer uma visitação dessa de atendimento fraterno em domicílio, é aconselhável, faça o quê? Vá 2 pessoas, né? Nunca uma, vá 2. E nada de querer exorcizar aqui. É aquela conversa, se a pessoa pediu passe, você aplica o passe, e acabou. Tu não sabe qual é a ambiência daquele lugar. O que tem ali? Aí tu chega lá, meu radar, vou exorcizar, sai daqui, espírito, passa aí, sai. Que é isso? Ô, Rose, a gente não tem preparo e nem moral, né? Olha, Santino, eu nem falei da questão da moral, nem chegar nesse nível, tá? Nem nesse nível que chegar. Então, essas são coisas, né? Que aí a Ivone aqui está contando para a gente. E ela passou por uma cirurgia perispiritual delicada, ela falou melindrosa, para poder fazer esses embates, enfrentar essas situações, né? Que ela passou lá. Aí ela vai dizendo aqui, né? Meu Deus do céu, meu anjo da guarda, o homem lá, já pensou você ver o homem preso lá, tomando chibatada e você não pode fazer nada? E aí ela diz, e surpreendemos ainda, cremos que perfeitamente materializada e não retratada das ondas etéricas, uma dama de aspecto, né? Ela viu uma mulher também, que nem estava retratada das ondas etéricas, mas ela viu a mulher materializada. Uma dama de aspecto senhorial, esbelta e bonita, com longos e amplos vestidos em tafetá azul forte, cabelos muito negros e luzidios, penteados com esmero, brincos de pingente de ouro, tão compridos que iam quase aos ombros, colar amarelo reluzente, como de ouro, um laço de veludo negro ornando o topete dos cabelos, e até mesmo um ruge, quer dizer, o barulho do tafetá, né, do tecido, das saias engomadas. Ouvimos, quando de suas idas e vindas pela casa, passando por nós, como se tratasse de uma pessoa. Tais cenas e movimentação, no entanto, eram confusas como incrustadas umas nas outras, sem sequência lógica ou enredo previsto. Então, ela via tudo isso, mas para que ela pudesse fazer esse trabalho, eles prepararam ela, mostrando a importância que nós, que somos médios, temos que ter com o estudo, porque o estudo nos alerta para isso. Cuidado onde você bota seus pés. Será que você foi preparado? Será que você foi preparado para isso? Por isso a importância de estudar, de conhecer esse tipo de coisa. Quanta coisa Ivone está nos falando que eu nem conhecia. Essa questão dela passar por essa cirurgia
no perispírito, e ela diz, é uma cirurgia psíquica, não foi no cérebro, não. Foi uma cirurgia psíquica. Eu só não Ah. consegui localizar isso. Depois Aqui é página, vê aí pelo é uma coisa aqui. diferente. Não, igual dele. Foi uma cirurgia, página 192. Então, uma cirurgia psíquica. Gente, isso é uma coisa extraordinária. Para que ela pudesse ter condições de estar frente a frente com esses espíritos. Ao longo da obra de Dr. Bezerra de Menezes, Dramas da Obsessão, lembra? E outros, e ali nós vemos a história de magos negros, esses espíritos assim, alguns espíritos que os médiuns nem podem se aproximar deles, porque se aproximassem, eles desestabilizariam totalmente o médium. Para você fazer um trabalho, e alguém tem que fazer o trabalho junto deles, né? Alguém tem que fazer, porque, afinal de contas, eles são acima, são filhos de Deus. Tem direito a evoluir, alguém tem que ir lá. Tem que ser espíritos muito bem preparados. André Luiz mesmo conta, né, que ele foi levado até uma caverna, mas né, aí os espíritos superiores entraram naquela caverna, mas ele não pôde entrar, ele teve que ficar na porta. Ele não podia entrar naquela caverna. Por quê? Porque ele não tinha preparo. Naqueles que o pessoal chama de Vale dos Suicidas, mas não é um vale, então, são faixas vibratórias do espaço. Onde estão esses espíritos mais violentos? Quem é que comanda esses trabalhos? Maria de Nazaré. Porque ela, o Espírito Maria de Nazaré, tem condições de estar num lugar desse. Né? De estar com esses espíritos. Agora, nós temos. A gente entra e não sai. Entra e não sai. Entendeu? Fica lá. Então, esses estudos são importantes para chamar a nossa atenção para isso. É preciso estudar, principalmente estudar o Evangelho, porque o Evangelho tem muito isso aqui. Tem muito dessas coisas. Estudar o Evangelho, estudar a mediunidade, para que a gente possa, né, se preparar, e quem sabe no plano espiritual, ser preparado para fazer um trabalho desse. Porque a gente não sabe o nosso histórico, né? Normalmente, aqueles médios que muito faliram, como diz Emmanuel, no capítulo 11 do livro Emmanuel, né? Esses espíritos que vão ter essa mediunidade muito excessiva vão ser preparados para fazer isso, porque ali eles estão resgatando a multidão de pecados deles, auxiliando o próximo. Esses espíritos assim. Então, como dizia Altivo, né, são os médios casca-grossas, os que têm condições de estar enfrentando esse estando. Não é qualquer um. E aí fica a lição: cuidado, se prepare, porque no plano espiritual você pode ser cooptado por um espírito desse leviano, que é teu adversário, e ser levado para um lugar desse. E como não conhece nada, vai e não volta. Ou se volta, volta naquela situação, numa grave obsessão, que talvez nessa encarnação não seja tratada, não se consiga tratar, de tão profundo que seja o abalo psíquico que o espírito vai ter. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Então, gente, nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente vai continuar, semana que vem, dia 12, nesse parágrafo aqui. No dia imediato, a primeira noite que ali passamos. Porque a Ivônia está contando aqui um passeio turístico que ela foi fazer. Né? É um passeio turístico que ela foi fazer na casa de uma amiga. Não foi num presídio, não foi daí. Imagina, a gente pode até ir, de repente, vamos visitar uma fazenda, né? Um sítio, e aí? Foi isso, um inocente passeio turístico. Olha no que deu, olha o problema. Um inocente passeio turístico, dia 12. Né? Então, a gente tem que estar preparado, porque você não sabe aonde você vai. De repente, vai visitar um museu, uma casa histórica, e você se depara com uma situação dessa. Então, a gente tem que estar bem preparado, porque você não sabe o que tem por aí. Né? Então, nós vamos fazer aqui, vamos agradecer a Deus. Oi, fale, Zé. Não, dia 12 é segunda-feira de carnaval, vai ter aula? Dia 12 é segunda de carnaval. Né? Não, segunda de carnaval não. Tá certo. Fica dia 19, segunda de carnaval, Tá né? certo.
Eu Por até favor. vi que acho que também não vai ter palestra, não. Não vai ter palestra, não. O livro dos Espíritos, então. O livro dos Espíritos também. Né? Bota a data no livro dos Espíritos. Quem botou de agosto, bota 19. Eu nem estava presa, nem me lembrei disso. Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade, né, de estarmos aqui, reunidos, estudando esses temas tão importantes para todos nós, né? E, principalmente nós que trabalhamos com a mediunidade, é bom a gente tomar cuidado e estar sempre atento, né? Porque, como diz o povo por aí, de boa vontade o ferro está cheio. E a ignorância, né? A ignorância é uma droga, né? A gente faz muita coisa. Como diz, acho que é Goethe, aquele filósofo alemão, né? A pior coisa que tem é a ignorância aliada à boa vontade, né? A ignorância aliada à boa vontade. É isso aí. Vamos lá, vamos levar nosso abraço para os nossos irmãos presidiários. Né? Será que você tem condições de estar lá? Né? Eu ia no É muito orfanato com a complicado. igreja aqui, eu saía de lá para baixo. Né? Então, gente, Não tem nada a ver, né? agradecemos a Deus essa oportunidade, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna, a nossa irmã Rosane Sodré vai fazer nossa palestra. O tema é À Frente do Desespero, do livro Lampadário Espírita, capítulo 42. Carmen, tu faz a leitura e o preparo? Falou. É o tema À Frente do Desespero, né? Vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente retorna. Boa noite.